Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. E como nós costumamos fazer, iniciar o nosso programa, a nossa manhã, com uma oração matinal. Invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si, que nos acompanha neste momento, todas as suas necessidades. Quero entregar ao Imaculado Coração de Maria o seu dia, o dia de hoje, para que ela venha em seu auxílio e passe à frente de todos os desafios que se vão colocando. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos estar à conversa com dois elementos da clínica Linha d'Água, que é aqui bem perto de nós. São eles a Catarina de Sousa e o Alexandre Inverno, que pertencem à direção desta clínica, e é um centro de tratamento de dependências que nasceu recentemente. O objetivo primário é o tratamento de dependências através da manutenção da abstinência, a longo prazo atingir uma vida plena e de qualidade física e emocionalmente saudável. Eu quero dar as boas-vindas ao Alexandre e à Catarina. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Catarina e Alexandre, antes de começarmos aqui a falar sobre a vossa clínica, sobre aquilo que vocês desenvolvem, falem-nos um bocadinho de vocês. Quem é a Catarina, quem é o Alexandre? Primeiras senhoras. Ok. Como é que eu hei de começar? Bem, antes de mais, eu trabalhei antes de trabalhar nesta área, trabalhei em áreas, ou mais especificamente numa área que não tem nada a ver com a área dos comportamentos aditivos e das dependências. Mais tarde optei por quebrar o vínculo com essa área profissional e mudar a minha formação académica e optar por esta área de trabalho, de intervenção. A par disso, sou casada com o Alexandre, embora a nível laboral nós funcionemos de forma distinta e separada. Somos casados já há 8 anos, né? Há 8 anos. Abraçámos este projeto juntos, de facto, muito pela experiência que o Alexandre já tinha e pelo desejo e vontade que eu tinha de integrar esta área de trabalho. Não sei se é muito relevante, se não. Tenho 3 filhos e assim, de uma forma geral, sim. É isto. E agora, o Alexandre. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite que nos fizeram. E depois começa para mim com a pergunta mais difícil, é quem é que são vocês, não é? Portanto, falar de mim é sempre difícil, é muito mais fácil falar dos outros. Como é que eu cheguei aqui? Eu não tinha nada a ver com este mundo. Aliás, eu tive uns anos largos ligado mais ao mundo da construção, e depois começa tudo com simples manutenções e dentro ligado a clínicas, e nomeadamente a reconstrução e a remodelação de alguns espaços clínicos ligados à toxicodependência, e eu acho que é aí que nasce uma vontade de fazer qualquer coisa nesta área, e depois percorri um bocadinho o país a trabalhar e a colaborar com algumas clínicas já numa vertente de intervenção. Sim. Intervenção familiar, intervenção na crise, ir aos próprios bairros buscar pacientes, e pronto, eu acho que isto é um trabalho que ou se faz de coração ou não se faz. Sim. Isto não é um negócio de todo, e depois então surge, foi engraçado, porque nós conhecemos e apaixonámos-nos, casámos-nos, tudo bem,
Mas, curiosamente, a Catarina nessa altura estava a tirar um set em intervenção à toxicodependência, eu já trabalhava em clínica, e pronto, e percebemos que se calhar temos que fazer alguma coisa juntos. A Catarina na altura começou a tirar serviço social, portanto faltava, a mim só me faria sentido abrirmos um espaço com a vertente de serviço social para o acompanhamento meio e final de tratamento, porque senão não fazia sentido. Sim. Porque por onde eu passei não havia a vertente de serviço social, e eu acho que essa peça do leque faltava. É fundamental. É fundamental, porque e esperámos, a verdade é que eu continuei sempre a trabalhar, esperei que a Catarina se acabasse de formar, e depois sim, e depois abraçaram este projeto. Surgiu a oportunidade. Não começámos logo aqui, começámos noutro espaço, sim. E agora sim. Porquê a linha d'água? A linha d'água é a linha que tem duas histórias. Sim. Primeiro, porque foi o projeto que nós abraçámos, que reestruturámos. Sim. Porque a linha d'água já existia. Já existia. Sim. E nós reestruturámos de acordo com o que eram os nossos ideais e a nossa forma de trabalhar. Por outro lado, a linha d'água é a linha que separa, é uma linha simples, ténue, que separa os comportamentos aditivos e as dependências da recuperação. Qual a visão, os valores e a missão deste projeto? Assim, de uma forma mais resumida, o objetivo principal é trabalhar com dependentes, independentemente do meio socioeconómico, da nacionalidade, da religião. Sim. Pronto, não estamos ligados nem focados. Estamos focados, sim, na recuperação do indivíduo. Temos valores isto depois interliga-se muito, a missão, os valores, os objetivos, ao nível da intervenção para uma vida em abstinência e saudável, reconstruir, ir buscar um pouco as normas e valores que a maioria das pessoas já receberam na infância e ao longo da adolescência, se bem que temos algumas pessoas a quem esse contributo foi vedado e não tiveram essa possibilidade, e nós estamos para os ajudar. Portanto, nós trabalhamos sempre em função da pessoa que temos connosco. Sim. Temos uma base, é óbvio, temos os nossos ideais, mas depois adaptamos-nos muito à pessoa que cada recebemos. Um é diferente, não é? Exatamente. A abordagem terapêutica que vocês realizam na vossa clínica? A abordagem terapêutica é cada vez mais holística. Nós trabalhamos de uma forma mais abrangente e eclética cada vez mais. Isto porquê? Porque pela especificidade de cada indivíduo, pela transformação e evolução que tem havido ao nível dos comportamentos aditivos e das dependências, não é? Porque nós não trabalhamos agora só com dependentes de substâncias. Sim. Também começamos a trabalhar, e bastante, com um público que é dependente, mas que não recorre a substâncias, como é o caso do jogo, da dependência a vigorexia, a dependência do desporto, o exagero, entre aspas, da alimentação saudável, a dependência do ecrã. Pronto, há um conjunto de comportamentos, e daí também a evolução. E nós vamos nos ajustando, de facto. Temos uma base no modelo Minnesota com recurso à abstinência total, não é? Do consumo de substâncias que não sejam, no caso da medicação prescrita por especialistas, não é? Como é óbvio, e que depois complementamos com o recurso muito da psicologia e do aconselhamento terapêutico. E isto também ao nível da psicologia de várias abordagens, quer seja ao nível cognitivo ou comportamental, a abordagem centrada na pessoa, a sistémica. Porquê? Porque cada vez mais há complementos e há pessoas diferentes e há uma vida diferente, e cada vez mais há necessidade de interligar as várias abordagens.
na minha opinião e na nossa visão, na nossa forma de trabalhar e das pessoas que trabalham connosco, não faz sentido, tal como nós, enquanto indivíduos, nos complementamos, sim, também as abordagens se complementam no trabalho final dirigido a esta população. Chega-vos cada dia mais pessoas com dependências? Vocês veem naquilo que realizam, cada vez tem mais pessoas com mais dependências, com esse tipo de... Cada vez mais, e o Alexandre está na linha da frente em relação à intervenção, à primeira fase da intervenção com as famílias, ele poderá falar melhor sobre isso, mas cada vez mais nos chegam mais pessoas com o consumo não só das novas substâncias, como também das mais antigas, por assim dizer, como também os tais comportamentos, sim, sem substância, isso sim. Que são comportamentos viciantes, sim, certo? A vossa equipa técnica da clínica, quais são as funções, quantas pessoas são, como é que funciona? Eu acho que nós fomos olhando tanto para... Perfeição é uma palavra, sim, muito pesada, mas fomos olhando tanto para aperfeiçoar o nosso trabalho que quando este projeto nasceu, este novo projeto, como disse, nós começámos no outro lado, mas quando este novo projeto nasceu, nós focámos-nos muito na necessidade dos nossos pacientes. E quando eu falo na necessidade dos nossos pacientes, é mesmo num todo. Porque... Por isso é que tem uma visão holística, que olha uma pessoa como um todo. Exatamente. Porque, portanto, onde começámos não era de todo possível darmos a resposta que estamos a dar hoje. Nós hoje temos uma equipa que... Nós temos 3 psicólogos diariamente e um terapeuta com formação em adições, sim, em comportamentos aditivos. Portanto, isto para dizer, temos 4 terapeutas / psicólogos diariamente a trabalhar para 20 utentes. A nossa capacidade máxima são 20 pessoas. Isto permite que, ou nós não achamos ok, cada terapeuta ter mais do que 5 pacientes. Isto para fazer, efetivamente, um trabalho muito direcionado, muito individual, para ter tempo para o paciente. Eu costumo dizer que passei por algumas comunidades e eu fui estando muito atento, e peço desculpa à expressão, às falhas ou às necessidades que as outras comunidades tinham, e eu acho que essas falhas ajudaram-me a criar uma resposta melhor, sim, na minha visão. E uma resposta melhor é exatamente isso. Eu assisti, por exemplo, a um psicólogo ter 20 pacientes. É impossível um psicólogo dar resposta ou ter a capacidade mental, profissional, para dar resposta a 20 pacientes. Portanto, a ideia aqui é distribuir os pacientes pelos 4 terapeutas que temos. Temos a Catarina enquanto diretora técnica, enquanto assistente social, e portanto há aqui uma fusão de trabalho que ela faz, e bem, porque é difícil ser diretora técnica e estar a comandar, sim, a parte toda da organização e ter uma resposta social para com todos os nossos utentes. Depois temos uma médica psiquiátrica que nos dá o apoio a nível médico. Temos uma monitora de dia fantástica, porque tira-nos aquele peso todo das compras dos produtos os bens essenciais para os nossos utentes, os tabacos, as mercearias, as roupas, a lavandaria, o ir ao correio, o ir aos bancos, portanto, que parece que não, é um trabalho que nos ocupa imenso tempo, portanto temos uma pessoa específica só para fazer isso. Temos a nossa Ivone, eu disse a nossa porque nos acompanha no projeto já há uns anos e portanto é uma pessoa que está ali, aliás estão todas, de, sim, alma e coração, estão mesmo, que é a nossa administrativa, e é mais do que administrativa porque está sempre pronta. Temos 2 monitores de noite,
que acompanham os nossos utentes portanto, durante toda a noite, que são os nossos olhos quando nós não estamos lá, e são eles que nos passam toda a informação que se passa durante a noite, para depois nós termos uma visão durante o dia do que é que se passou durante a noite, que é aí que os pacientes são mais, digamos, autênticos, porque não está lá a equipa técnica toda, então é aí que eles, se calhar, são mais genuínos, que partem a loiça, que dançam, que cantam, que são mais eles, não é? Porque só está uma pessoa de serviço, e então não quer dizer que façam asneiras, não é o caso, mas que são mais autênticos. Isso para nós também é importante, perceber como é que é o dia deles depois de um dia de tratamento. Temos a nossa cozinheira. Temos a nossa cozinheira, que é uma peça fundamental. Eu já vi um grande sorriso quando falou nela. Não, é uma peça fundamental. Isto porque esta são as tais diferenças do ter o monitor de dia, ter a cozinheira. Nas outras instalações nós tínhamos um serviço de catering que nos dava apoio às refeições dos almoços. Sim. E depois ao jantar eram os nossos utentes que confeccionavam os jantares. Portanto, nós tirámos esse peso, embora que eu acho que seja terapêutico, Sim, também, claro. mas tirámos esse peso e melhorámos, portanto, o serviço nesse contexto. Portanto, é ok também ter a nossa cozinheira. E temos ainda, e penso que por fim, a nossa supervisora, que é a doutora Catarina Castelo Branco, que vem todas as terças-feiras. Nós, às terças-feiras, temos uma reunião de casos em que analisamos caso a caso, individualmente, que preparamos a próxima semana de cada utente individualmente. E a Catarina é uma peça fundamental porque vem com um olhar exterior para perceber se nós estamos naquela linha que todos nós acreditamos ou se algum de nós está a desviar, e que também, e não menos importante, e para mim é super importante, faz alguma supervisão individual a toda a nossa equipa. Isto porque um terapeuta às vezes é visto como um caixote de lixo. Sim, porque claro. uma pessoa, quando chega a tratamento, vem cheia de lixo emocional e, portanto, E descarrega na partilha e na história de vida e em todas as terapias individuais ele despeja toda a dor que tem. E o que é que o terapeuta depois vai fazer com esse lixo? Lixo no sentido Sim. e, portanto, isso depois é trabalhado também em gabinete com a nossa supervisora para que a equipa possa estar toda ela emocionalmente. Exatamente. Isso exatamente. É muito importante. É muito bonito porque vocês trabalham com os vossos utentes, mas também fazem um trabalho com toda a equipa. Procuramos fazer isso, sim, porque é uma atividade, todas as atividades são desgastantes, não é? Obviamente. Claro. Eu já trabalhei com números que não tinha nada a ver com a realidade de hoje, mas até nessa área há desgaste, não é? Sim. A pressão é muita. Agora, cabe a cada um, dentro daquilo que é possível ou que está disponível, proporcionar também algum descanso a quem trabalha connosco. E esta área sendo tão desgastante, nós temos de facto essa possibilidade e colocamos à disposição deles. E faz parte mesmo do nosso trabalho, porque, como a Alexandra dizia, a nível de supervisão há um olhar externo que permite, por vezes, ainda uma maior imparcialidade. Não que haja conluios entre paciente e terapeuta, mas permite esse olhar e permite, por vezes, recolocar-nos e podermos analisar e verificar as coisas e os casos de outra forma. E é um bocadinho por aí. Como é que são feitos os tratamentos, os internamentos? Quais as atividades que são realizadas em internamento? Ou quais também as fases? É assim, a nível de admissões, sim. Passa sempre, e na regra geral, passa primeiro pelo Alexandre, que eu lhe estava a dizer. Quando vem depois, quando são os contactos diretos, por parte da família ou do próprio paciente ou de um amigo, da rede de suporte mais direta, são trabalhados pelo Alexandre. O Alexandre faz essa intervenção, fala connosco enquanto equipa e com a médica
com a psiquiatra que trabalha connosco. Isto para quê? Para vermos, porque, como o Alexandre dizia, cada terapeuta, cada psicólogo tem no máximo 5 pacientes, ok, mas depois cada um, independentemente de terem formação específica nesta área, cada um depois tem competências mais para uma área ou para outra, não é? E mais para determinadas personalidades e para determinados comportamentos. E então tentamos ajustar ao máximo isso. Claro que é uma equipa polivalente, e ninguém é insubstituível, mas procuramos fazer essa associação. Quando vêm encaminhados pelas equipas de tratamento, os antigos CATs, aí já há uma intervenção mais direta minha, pelas burocracias só. Sim, sim. Pronto, porque já é um trabalho mais de serviço social, e aí eu faço o mesmo que o Alexandre, levo o caso à equipa, e em equipa decidimos, e com a médica, se temos capacidade de resposta para trabalhar aquele caso. Situações há em que pode parecer-nos termos capacidade para receber, e que depois se vai verificando que isto mais ao nível das comorbilidades psiquiátricas e que por vezes não nos permitem desenvolver o nosso trabalho, e depois aí articulamos com outros serviços e encaminhamos para aquela que entendemos ser a melhor resposta. A nível de trabalho, era o que me está... O internamento. O internamento. É que acontece? O tratamento em si é composto por 3 fases. A fase de internamento, depois uma fase intermédia que está entre o internamento e a fase externa, e a fase de reinserção que inicia em regime de internamento e que depois é prolongada em fase de ambulatório, como lhe poderemos chamar. A verdade é que a nível de internamento há um grande foco na parte terapêutica, e que é esse trabalho que vai permitir que eu trabalhe com eles. Sim. Começamos normalmente com a estabilização física e emocional, não é? Se bem que alguns dos pacientes já vêm com medicação, porque têm necessidade de a tomar, porque já são acompanhados, há depois ali um ajuste, e a verdade é que com ou sem consumos, com ou sem substâncias, as pessoas, mesmo com essa medicação, vêm algo desequilibradas e desajustadas, e esse é o primeiro passo. É o contacto com a médica e o acompanhamento clínico para essa estabilização, que permite depois o desenvolvimento de todo o trabalho terapêutico. Pronto. E que vai sendo sempre complementado com o trabalho da psiquiatra, porque depois pode haver oscilações, necessidade de ajustes. A nível de internamento e numa primeira fase, embora seja composto depois por outro momento de avaliação, nós aplicamos também algumas baterias de testes ao nível do comportamento e da personalidade para complementar e suportar aquilo que são as avaliações dos terapeutas e dos psicólogos. Isso é feito exclusivamente pelos psicólogos, como é óbvio. E eles têm durante o dia, ou melhor, durante a semana, eles têm vários momentos. Eles iniciam o despertar, dependendo de ser de semana ou fim de semana, às 7h30 ou às 8h30, e podem deitar-se às 11 ou meia-noite, também de acordo com esses dias. Ao longo do dia vão tendo acompanhamento terapêutico individual, de grupo, têm filmes terapêuticos, workshops, palestras terapêuticas, tudo no sentido da educação, reeducação e a consciência da doença, para depois, numa fase seguinte, o complemento do trabalho da personalidade individual e dos comportamentos, daquilo que é necessário mudar, aliado também a um repescar dos valores que cada um recebeu, daquilo que são as necessidades e que é o dia-a-dia de cada um de nós, não é? Sim. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, e portanto isso vai sendo tudo trabalhado ao longo do internamento. E só depois desse trabalho feito é que de facto eu posso trabalhar com eles, não é? Enquanto assistente social. E aí
com base naquilo que eles pretendem e que seja execuível, obviamente, é desenhado um plano individual de reinserção, sempre tudo com base naquilo que eles nos trazem, não é? Porque aqui nós não pretendemos formatar ninguém, Sim. pretendemos ajudá-los a adquirirem as competências para depois eles fazerem aquilo que desejam e serem felizes e reconstruírem uma vida. E depois vou trabalhando as várias áreas, a nível profissional, a nível familiar, a nível parental, social, saúde, desporto, lazer, pronto, um sem número de coisas que nós temos na nossa vida, que eles em tempo já tiveram, outros nem tanto, mas que uns podem retomar e os outros podem começar a ter, não é? E a nível de tratamento, assim, de uma forma global e que já não é muito, para não ser muito cansativo, é isso. Vamos ficar nesta parte, não nos vamos esquecer, Ok. para continuar na segunda parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estou aqui à conversa com a Catarina de Sousa e com o Alexandre Inverno, ambos membros da equipa da Clínica Linha d'Água, um espaço de tratamento sério e transparente aos dependentes que procuram ajuda. Estávamos a falar do tratamento e vi que aqui o Alexandre iria fazer algum comentário. Sim, sim. Mas, não, eu queria só acrescentar que eu acho que é muito importante. Que nós temos essa noção. Cada vez que toca o telefone, do outro lado da linha, há sempre alguém que, em desespero, sempre. Sim. Portanto, cada vez que o telefone toca, é sempre um pedido de ajuda. E atrás de cada utente ou de cada paciente, de cada pessoa que vem para tratamento, há sempre uma família com uma dose de sofrimento brutal. Porque, portanto, a doença não se foca só no paciente, sim, mas foca-se também em todo o ambiente em que o rodeia. Nós costumamos dizer que quando um paciente vem para tratamento, a própria família também já está doente. Sim. Porque vive o problema do filho, ou do primo, ou do pai, ou o que quer que seja. E então, a determinada altura, e era isto que eu queria acrescentar também aos comentários que a Catarina estava a fazer, que nós fazemos conferências de família e damos apoio também às famílias. Porque a própria família também não sabe muito bem o que é que há de fazer. E quando o paciente consegue fazer um tratamento com cabeça, tronco e membros, sim, e consegue concretizar o projeto todo, é muito importante também que a família esteja preparada para o receber e que todos falemos a mesma linguagem de recuperação ou do, sim, novo modo de vida que o utente vai ter. E daí a importância que eu acho que de é envolver a família. De envolver a família também no projeto do familiar, do amigo, do que quer que seja. Quanto tempo é que demora um internamento? É de acordo com a pessoa ou tem um... Como eu já referi, nós trabalhamos muito direcionados à pessoa que recebemos e, portanto, também de acordo com os seus avanços e recuos e ao, sim, ritmo de cada um. É óbvio que temos mais ou menos estipulados alguns tempos, alguns timings de tratamento, uns entre os 3, 4 meses, outros 6 meses, em regime de internamento, passando depois 6 a 8 meses, 8 já não, mas máximo 7 em regime de internamento, o regime residencial, propriamente dito, para depois passarem já à tal fase intermédia em que têm deslocações ao exterior, depois dependendo da fase, da zona onde eles pretendem reinserir ou se voltam para o agregado familiar, se querem ir para outra cidade, se querem ir para Leiria, onde também damos algum suporte
com uma resposta que temos a nível habitacional, embora só para o sexo masculino, pronto, direcionamos um pouco, mas em termos de tempos, basicamente e geralmente são esses os tempos. Depois, claro que as coisas podem sempre variar de acordo com a resposta de cada um ao projeto que é apresentado, não é? Claro. Como é que é o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, o pós-tratamento, como é que isso se desenvolve? Isso desenvolve-se primeiro, penso eu, e acima de tudo, com a aceitação da doença. Sim. Pronto, primeiro que nada, aceitarem que têm um problema, que os vai acompanhar o resto da vida, mas que não os inibe nem impossibilita de fazerem absolutamente nada na vida. Depois disso, e muito com os terapeutas, eles têm o início de uma caminhada de autoconhecimento mesmo. Isto porquê? Porque eles vão ter contacto com aquilo que foi o passado deles, tanto o bom como o mau, não é? Sim. Porque não há só uma parte má, também há muita coisa boa, não é? Excepcionalmente haverá, assim, uma vida... Só de coisas más. Sim. Há sempre uma parte boa. E, portanto, há um regresso ao passado, há um foco no presente e uma direção para o futuro. Eu aqui acho que é muito importante dizer uma coisa. Quando nós fazemos a parte da admissão ou da intervenção, nessa parte interventiva, percebe-se nitidamente com quem é que aquele paciente vai ficar. Sim. Porque nós temos, os 4 terapeutas que temos, não funciona, imagino que a Sandra é terapeuta, a Catarina também, eu também. Não é pelo facto de eu ter 5 pacientes que não vou ficar com o 6º. Se aquele paciente tiver as características que eu acho que são adequadas para eu trabalhar com ele. Sim. Porque nem todos os pacientes dão para trabalhar consigo, ou com a Catarina, ou comigo. Portanto, isso começa logo no início, porque o primeiro vínculo, a empatia que é esperada entre o terapeuta e o paciente, esse é o primeiro passo para que se possa ter sucesso. Eu acho que isso depois no desenrolar é que é interessante ver todo o trabalho. No fundo, vocês traçam um perfil Sim. E adequam-no ao terapeuta. Vê-se perfeitamente. Eu, por exemplo, eu tenho a doutora Priscila, que tem, para mim, é extraordinária e é mais vocacionada para pessoas que têm uma patologia... As comorbidades psiquiátricas que têm ali já mais com alguma bipolaridade ou com traços de esquizofrenia. Sim. Portanto, ela é muito boa nesse sentido e, portanto, para trazer a pessoa outra vez para a realidade, tenho um terapeuta que tem mais formação em jogo patológico e que tem mais jeito para jovens e para adolescentes. A Catarina, especialmente, tem uma vertente com jovens que é fora de normal, porque quer e faz questão de lhes incutir outra vez o voltar a estudar, o aproveitar a vida outra vez, o não desistir de uma formação, o quão importante uma formação académica é, e, portanto, isso é visível. Tenho um Edgar que eu acho, e tenho provas disso, que tem ali uma vertente para trabalhar com alcoólicos, porque o alcoólico tem uma negação do tamanho do mundo para aceitar a própria doença, até porque no nosso país é cultural, está dentro das nossas casas essa cultura. E tenho um João Benão com 30 anos de experiência na área das adições, que vai sendo ali o equilíbrio e o mentor, de algumas coisas da equipa. Portanto, eu acho que é um complemento também. Nós vamos nos complementando uns aos outros. Eu acho que isso é que é giro. E a vossa equipa acaba por formar ali uma família. Não, somos mesmo uma família e há tempo para brincar e para rir e para tudo. Eu não abdico de todos os anos fazermos o nosso jantar de Natal e é muito... Eu não abdico de...
Eu a primeira coisa que faço quando chego à clínica, todos os dias, é dar um abraço a cada terapeuta meu e dar um abraço a cada paciente meu. Eu digo meu porque, sim, honestamente, eu acho que são meus. Fazem parte da minha vida, daí o meu. O meu não é no sentido de posse, não tem nada a ver com isso. É com carinho. E eu acho que isso é mútuo. Nomeadamente, partilhamos os problemas uns com os outros. Portanto, há espaço para isso tudo. Acabamos de ser uma família, sim. A prevenção da recaída também precisa acontecer, porque as recaídas, elas acontecem. Como é que se realiza esse processo? A prevenção da recaída é das últimas fases do trabalho terapêutico com o paciente. Olhar para os sinais, para aquilo que pode acontecer e que nos pode passar despercebido, sim, não é? É uma consciência para o foco e para a atenção, não para andarmos tipo soldadinhos, sim, não é? E agora, não, nada disso, mas para levarmos a vida de forma consciente e estarmos alertas. E esse é de facto um trabalho que é feito sempre, porque é essencial também, e numa fase final já, lá está, é tudo depois desse caminho de autodescoberta que falámos, e também durante a fase em que estão em reinserção e que acabam por colocar na prática tudo aquilo que foram trabalhando com os terapeutas. Sim. Okay? E essa prevenção da recaída, não só a nível teórico, mas mais do que tudo e essencialmente na prática. Eles estarem já num contacto laboral, escolar, e trazerem-nos as dificuldades deles, o que aconteceu, como é que poderia ser gerida determinada situação, irem melhorando, irem trabalhando e evoluindo. E aquilo que vão sentindo também, não é? Porque muito. Isso é Mas importante. isso é a base. Sim. Nós acreditamos mesmo que estamos a falar de uma doença de sentimentos e de emoções. Sim. E por algum motivo a pessoa despoltou o consumo por determinada substância ou teve determinado comportamento. A partir do momento em que seja identificado ou que seja trabalhado a parte sentimental e emocional da pessoa e espiritual, sim, a partir daí o comportamento muda. Se nós pensarmos de uma forma clara, isto é lógico. Se eu trabalhar a minha parte sentimental, se eu trabalhar a minha parte espiritual e se eu trabalhar as minhas emoções e souber geri-las, os meus comportamentos perante o meu dia-a-dia vai mudar. Mesmo no pós-tratamento, eu tenho pessoas que já fizeram tratamento há 2, 3 anos, que recorrem a vir passar 3, 4 dias connosco para olharem, imagino que há uma separação. Portanto, isso mexe emocionalmente e psicologicamente com a pessoa. Seria normal, se a pessoa não tivesse feito tratamento, se calhar ir para um café ou ir para um casino ou ter um comportamento mais destrutivo para lidar com aquela emoção, para não sentir. É evidente que amanhã acorda com o mesmo problema e com sentimento de culpa e de peso, porque agora a pessoa que já fez tratamento, se passar por essa recaída, tem o sentimento em cima de uma consciência que já tem do que é certo e do que é errado. O que é que acontece? Quando há alguma coisa que mexa com os sentimentos e com as emoções, imediatamente eles pegam no telefone e ligam e o que é que eu faço agora? E às vezes é preciso fazer uma reciclagem. Alguém diz que a doença da adição é como as diabetes, tem que ser tratada diariamente. Sim. Eu acho que é como a nossa parte espiritual. Se não for regada de uma forma diária, ela acaba por morrer, não é? E, portanto, eu acho que é muito associado uma coisa à outra. E esse acompanhamento já em ambulatório? Sim. É uma situação que tem tido alguns constrangimentos pela pandemia atual. Pois. Não é? Ainda assim, nós procuramos ajustar ao máximo e também com todas as tecnologias que temos ao nosso redor, é possível ir complementando e ir fazendo um trabalho o mais próximo possível dentro daquilo que nos é disponibilizado. E, portanto, ainda assim, nós mantemos esse acompanhamento através
de Skype, de Zoom, pronto, das diferentes plataformas. O acompanhamento clínico e terapêutico também. Estamos a desenvolver um projeto de acompanhamento em gabinete, precisamente por esta situação que estamos a atravessar e que vai permitir dar continuidade a esse ambulatório. Não da forma que nós gostaríamos, porquê? Porque o ambulatório que nós trabalhamos inclui passar pelo menos um dia na clínica, sim. com todo o acompanhamento, aliás, com o acompanhamento individual do terapeuta, com o meu acompanhamento individual, acrescido das atividades que acontecem naquele dia, tanto com o grupo como fora do grupo. E, portanto, esse para nós é o ambulatório ideal e que temos definido. Não sendo possível, pelo menos, o acompanhamento terapêutico e social, não é? E este projeto do gabinete nasce precisamente desta situação pandémica. É uma forma de ultrapassarmos e de continuarmos a dar seguimento àquilo que temos projetado. Pelo que eu tenho escutado de vocês, pelo que eu vejo, o mais importante é a pessoa. E isso eu acho que faz o diferencial em tudo e que ajuda também na questão do tratamento e que a pessoa que tenha sucesso no seu tratamento. Também vejo que vocês têm uma área muito desenvolvida para o indivíduo, para a pessoa individualmente, mas também para o grupo. No que é que esta questão do grupo é importante no sucesso e no avançar também do tratamento? Podemos dizer que é uma microsociedade. Sim. As relações interpessoais são uma das áreas em que os dependentes têm também alguma dificuldade. E estar a viver 24/24 com pessoas que não conhecemos de lado nenhum numa primeira fase, que são diferentes de nós, traz-nos alguns desafios. Sim, não é? sim. Não só em termos daquilo que precisamos de trabalhar, mas como preparação para aquilo que vamos encontrar no futuro. A verdade é que cá fora, no nosso dia-a-dia, nós lidamos com pessoas que não conhecemos de lado nenhum, que são completamente diferentes de nós, que têm personalidades completamente diferentes e com as quais nós temos que trabalhar e lidar. Ainda que não de uma forma muito próxima, se não for esse o caso, mas que temos que as ter nas nossas vidas. E, portanto, a importância de nós conseguirmos lidar, por assim dizer, com elas, de interagir com elas. E o grupo, para além dessa vertente, permite trabalhar isso e permite também alertar, confrontar para aquilo que nós não estamos a fazer, valorizar o que estamos a fazer, e daí essa forte componente do grupo no tratamento e de interação entre eles. E o grupo acaba por ser desinstalador, no sentido de terem que sair do seu eu, do seu mundo. Sua zona de conforto. Exatamente, e ajuda no processo também de socialização, que é extremamente importante, até para quando eles saírem do internamento. E depois as várias fases em que cada um se encontra. Porque o grupo não entra todo ao mesmo tempo. Sim, sim, vão entrando. E isso facilita-nos a nós o nosso trabalho. Porque nós, enquanto seres humanos, funcionamos um bocadinho por imitação. Sim, é verdade. Portanto, alguém que entra hoje vai seguir a regra do que já está instalado. Sim. Portanto, quando o grupo está todo a funcionar, é fácil receber alguém que vem da rua. Porque rapidamente ele percebe qual é a dinâmica do grupo e o que é para fazer. Portanto, os mais velhos têm a obrigação de dar o exemplo, e eu acho que na vida tudo é assim, nós temos que dar o exemplo aos nossos filhos, sim, à sociedade, não é? O não mandar papéis para o chão, o não mandar as beatas para o chão para quem fuma, que é aos nossos colegas de trabalho, o pagar ordenados atempadamente, o cumprirmos com as nossas obrigações enquanto seres humanos.
enquanto membros esportivos da sociedade. E, portanto, o grupo acaba por ser isso. Sim. Não é? Portanto, eles entram e veem o grupo já está formado. E é bom porque os mais velhos responsabilizam-se pelos mais novos. Isso também é importante. Aliás, há mesmo um Acolhem, amigão que acolhe o recém-chegado. Ai, que giro. Isso é Portanto, os nossos quartos são compostos por 2 camas, agora sim, todos com condições, todos com casa de banho privativa, e, portanto, ninguém está sozinho no quarto, porque acreditamos que quando estamos sozinhos com a nossa cabeça, estamos mal acompanhados. É verdade. Porque estamos com o nosso pensamento, e às vezes os nossos pensamentos não são os melhores. Como alguém diz, eu não mando nos meus pensamentos, mas mando naquilo que faço com eles. Isso já é da minha responsabilidade. E, portanto, o recém-chegado tem que estar sempre acompanhado por um membro mais velho e que, na nossa perspectiva, esteja estável para receber alguém que está a vir da rua. Isso é bom porque é responsabilizante também, não é? Isso é importante. Vocês têm um programa de recaída? Sim. Podiam falar sobre... Um programa de recaída é um... Vamos lá ver, fazer tratamento não é fácil. Sim. Comecemos por aí. Claro. E eu costumo dizer às famílias que a pessoa que mais está a sofrer é a pessoa que está a pedir ajuda. Embora que, às vezes, haja uma inversão de papéis e em que os pais dizem não aguento mais, estou desacreditado, eu sofro imenso porque ele rouba-me, faz-me, acontece-me, etc. Mas eu acredito sempre que quem mais sofre é o paciente. E depois fazer tratamento não é fácil, porque, como a Sandra disse, estamos a tirar a pessoa da zona de conforto, estamos-lhe a começar a pôr regras, limites, e isso não é fácil para quem vem de uma vida de consumos ou para quem vem da rua, não é fácil. Depois, há um determinado tempo em que somos contrariados ou não agimos em própria vontade, não é? E só mais tarde é que vamos perceber que o que nos foi incutido e ensinado foi para o nosso bem. E quando há uma recaída, não há necessidade de fazer todo o programa, mas sim um plano de recaída. E um plano de recaída, basicamente, e está provado pela nossa experiência, que se a pessoa estiver empenhada, em 8 semanas, em 2 meses, é possível apagar do quadro as coisas que foram mal feitas e reescrever, assim, diz-me. Uma salvaguarda. Isto funciona tão bem quão rápido for o pedido de ajuda. Sim. Porque se a pessoa recai e se deixa estar recaída por longos períodos, aí já não é possível a aplicação deste programa. Ou aproveitar alguns princípios que ainda foram ficados, que ainda ficaram na pessoa. Portanto, não dá para destruir tudo. Exatamente. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Imagina que lá em casa tem alguém com alguma dependência e que vê este programa e que pensa assim, se calhar eu posso ter ajuda, posso recorrer a esta clínica. O que é que as pessoas têm que fazer? É simples. Visitar o nosso site, que ainda vai ser lançado na próxima semana, mas em primeira mão contactar o Alexandre através do 96 470 6043. É isso mesmo. Certo? Pode repetir? 96 470 6043. Sim. Há uma coisa que eu acho que é importante percebermos, e mesmo para aquelas famílias mais desacreditadas. Eu, pessoalmente, não acredito em casos perdidos. Acredito que há pessoas com consumo de substâncias que tenham um percurso mais longínquo que outros. Mas acredito sempre que há um dia e que o nosso trabalho, que há um despertar, há quem lhe chame de despertar espiritual, para a pessoa entrar em recuperação. Eu sei que a dor às vezes é muita, mas se eu não acreditasse que era possível recuperar, jamais teríamos abraçado este projeto. A vossa clínica encontra-se na Calvaria. Calvaria de Cima. Pronto, se quem quiser também lá ir fazer uma visita. Agora está mais difícil, mas isto tudo vai passar, temos que acreditar e ter fé. E podem lá ir visitar também a clínica. Uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Será, Catarina?
Isto agora pôs-me aqui numa situação complicada, mas é sempre possível recuperar. Como o Alexandre diz, não há casos perdidos, não há vidas perdidas. E é com esta mensagem que nós ficamos como final do nosso programa, e acho que é uma mensagem muito bonita. É possível a recuperação, não há um caso perdido. Eu quero agradecer a vossa participação, força com o vosso projeto ambicioso e continuem sempre com esse amor, porque já vi que vocês têm um grande amor por esse projeto, pelos vossos utentes e por toda a vossa equipa. Muito obrigado. Que vocês continuem sempre assim. E assim nós nos despedimos com o coração cheio, porque acredito que aí em casa ficou com o coração cheio ao ver este tipo de iniciativas e cada vez mais nós vemos este tipo de iniciativas que são lindíssimas e que estão a seguir em frente. Isso é o mais importante. Fique com a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser.